Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, vamos aqui dar continuidade, né? Ao que a gente estava lendo. A gente estava lendo, 1 Timóteo 3,16, né? Peraí, assim tá ótimo. Acho que assim tá bom, né? Assim, tá. Então, a gente estava lendo 1 Timóteo 3,16, que nessa Bíblia aqui, Almeida Corrigida e Fiel, nossa, aqui é a Nova Versão Internacional. Está assim: não há dúvida, tá? Que é grande o mistério da piedade. Aí aqui está: Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Tá? Vou colocar aqui no 4, tá? Então vamos nessa. Essa aqui também, né? A corrigida fiel também diz Deus, ó. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então aqui também está falando Deus que é Yahweh, tá? Deixa eu botar aqui no 4. Agora aqui, olha, veja. Essa verdade é a seguinte, ó, sem nenhuma dúvida, é a grandiosa verdade revelada da piedade. Aqui está da nossa religião, não, da piedade. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Yahweh, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Aí aqui está. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, aqui também está, ó. Piedade, aquele que foi manifestado na carne, a gente viu isso, ó. Piedade, aquele que se manifestou. Piedade, aquele que se manifestou, tá? Então, aqui, vocês vejam bem, aqui eu vou colocar aqui capítulo 4, tá? Que depois a gente vai continuar aqui no capítulo 4. Então, vocês vejam bem, amados. Então, a gente viu que essas duas versões aqui está falando Deus, né? Que é Yahweh. Só que aqui, vamos nesse site aqui, cristianismo ativo, tá? Aí aqui tá aqui, ó. O espírito do anticristo, parte 1. Negar que Yahushua veio na carne. Você sabia que tudo o que fazemos é Cristo ou Satanás que está sendo manifestado em nossas vidas? Então vamos lá. Veja. O que é o espírito do anticristo? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Yahweh, porque muitos falsos profetas têm saído para o mundo. Por isso, vocês conhecem o espírito de Yahweh. Todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne é de Yahweh. E todo espírito que não confessa que Yahushua veio em carne não é de Yahweh. E este é o espírito do anticristo, do anti-Yahushua, né? Que vocês ouviram que estava vindo e já está no mundo. 1 João 4, 1, 3. Então, aqui vocês vejam que, ó, todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne é de Yahweh. Não está dizendo todo espírito que confessa que Yahweh veio em carne como Yahushua. Não está dizendo isso, tá? Vamos botar aqui, ó, 1 João 4, 1 a 3, ó. Botar aqui, tá? Vou botar aqui 1 João 4, 1 a 3, olha. Vamos ver como é que tá por aqui. Não, mais pra cima. Mais pra cima não, mais pra baixo, né? Ó, 1 João, tá? 1 João o quê? Em 4, 1 a 3. 1 João 4, de 1 a 3. Veja bem. Ó, meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que tem o espírito de Yahweh,
ponham à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Yahweh, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o espírito é de Yahweh. Quem afirma que Yahushua veio como um ser humano tem o espírito que vem de Yahweh. Mas quem nega isso a respeito de Yahushua não tem o espírito de Yahweh. E o que ele tem é o espírito do inimigo de Yahushua. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Então vocês vejam, amados, que aqui não está falando. Se vocês, quem afirma que Yahweh veio como um ser humano em Yahushua, não está escrito isso, aqui está dizendo bem claro. Quem afirma que Yahushua veio como um ser humano. E todo espírito que não confessa isso, cadê? Nisto vocês conhecem o espírito de Yahweh. Todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne de Yahweh. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Yahushua não procede de Yahweh. Pelo contrário, este é o espírito do anti-Yahushua, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Veja, aqui, todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne. Está falando de Yahushua. Yahushua, filho de Yahweh, não está falando de Yahweh. Tá? Então, isso aqui, tá errado. Veja, cadê? Vamos botar aqui de novo. Só para vocês verem. Isso aqui tá errado, amados, veja. É porque eles traduzem a Bíblia da maneira que eles querem, para as pessoas continuarem no erro. Deus se manifestou em carne. Todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne é de Yahweh. Aqui está dizendo Yahushua. Yahushua. Não está falando que foi Deus. Não está falando que foi Yahweh. Yahweh que veio em carne. Quem veio em carne foi Yahushua. Isso está bem claro na Escritura. Quem veio em carne foi Yahushua. Tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Então, aqui, todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne é de Yahweh. Consequentemente, o espírito que não confessa isto é o espírito do anti-Yahushua. Este espírito é contra Yahushua vindo em carne. Este é um espírito que encontramos em todos os lugares. Já estava ativo no dia de João e é ainda mais agora. Para aqueles que ele conheceu de antemão, ele também predestinou a ser confirmado a imagem de seu filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Veja, ele também predestinou a ser conformado à imagem de seu filho. Veja, ele quem? Yahweh. Olha só, para aqueles que ele conheceu de antemão, ele quem? Yahweh. Ele também predestinou a ser conformado à imagem de seu filho. Ele quem? Yahweh. Predestinou a ser conformado à imagem de seu filho, para que ele possa ser o primogênito. Ele quem? Yahushua, o filho, possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, vocês vejam que aí está falando do pai e do filho. Não está dizendo que o filho veio manifestado, Yahushua veio manifestado como Yahweh. Não está escrito isso. Quando Yahushua disse, eu e o pai somos um, é no entendimento do espírito. Se ele fosse Yahweh, ele iria dizer, eu sou o pai. Ele não disse isso. Então, vocês vejam. E Yahushua é manifestado na carne quando somos conformados à imagem do Filho. Satanás quer ser o único que se manifesta na carne. Quando as pessoas são mal-humoradas, ofendidas, amantes do dinheiro, egoístas, ansiosas, invejosas, etc. É Satanás que está sendo manifestado. O chamado de Yahweh para nós é ser salvo de tudo isso e que Yahushua pode ser manifestado em nós em vez disso. Entende? Yahushua, ou seja, o Espírito, porque quando o Espírito habita em nós,
a nossa carne, ela não tem mais domínio sobre nós, porque é o Espírito que habita em nós, tá? E é o Espírito que habitava em Arruxo, porque Arruxo era cheio do Espírito, era e é, tá? Uma doutrina perigosa. É aqui que o espírito do anti-Arruxa se levanta, quando temos a exortação, porque para isso fostes chamados, pois que também Arruxa sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem se achou engano na sua boca. 1 Pedro 2, 18 a 23. Então, o espírito do anti-Arruxa vem com esta mensagem. Você não pode tomar isso literalmente. Não podemos seguir no espaço de Arruxa quem não cometeu pecado, porque então teríamos de ser sem pecado. Não, somos pecadores e temos de pleitear o sangue, etc, etc. Ouvimos este ensinamento em todos os lugares. O perdão dos pecados é possível, mas Arruxa manifestado na carne? Não. Essa é uma doutrina perigosa, perfeição sem pecado, uma falsa doutrina. Então, vocês vejam bem. Aqui, quando está escrito aqui, ó, porque para isto foste chamado, pois que também Arruxa sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem se achou engano na sua boca. Ou seja, para seguir os seus passos. Por que para seguir os passos de Arruxa? Porque Arruxo, ele é o caminho e ele é o pastor, então nós temos que seguir a ele. E para seguir os seus passos, ou seja, o seu exemplo. Por quê? Porque ele andava no Espírito do Pai, tá? E nós também, andando no Espírito do Pai, nós não vamos cometer pecados. É lógico que nós somos pecadores, sim, e Arruxo nunca pecou. Mas a Escritura é bem clara que quando nós andamos no Espírito, a carne não tem mais domínio sobre nós. Então, as obras da carne não vai ter mais domínio. Por quê? Porque é o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Você pode ver que o espírito do anti-Arruxa está tentando fazer? Está tentando provar que é impossível seguir os passos de Arruxa para que Satanás se manifeste na carne, em vez de Arruxa. Quem você acha que seria o mais chateado se você fosse libertado do pecado? A resposta, é claro, é o diabo. Se você tem medo de perturbá-lo, então exista aí Arruxa manifestado na carne, uma vida de superar o pecado, tanto quanto você puder. Mas ouça isto, quem peca é do diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. Para isso o filho de Arro se manifestou. O filho de Arro se manifestou. Tá? O filho de Arro se manifestou. Vamos botar aqui. O filho de Arro não é Iarro. Veja. Se manifestou em carne. Quem manifestou em carne? Foi Iarro? Não. Foi o filho de Arro, Arruxo. Se manifestou em carne. Como a gente viu. Aquele que foi manifestado na carne. Tá? Então, veja bem, foi justificado no Espírito, ou seja, Arruxa se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. O Espírito que é o Pai justificou Arruxa. Arruxa foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória ou acima na glória. Tá? Então, vocês vejam bem, que aqui está bem claro, Para isso o filho de Arro se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Arro não peca. Todo aquele que nasceu de Arro não peca. Por que não peca? Porque nasceu do Espírito. Porque o Espírito habita naquele que crê que é o templo e a carne não tem mais domínio sobre nós. Tá? Então, todo aquele que nasceu de Arro não peca, porque a sua descendência permanece nele, e ele não pode pecar, porque ele nasceu de Arro. Nisto se manifestam os filhos de Arro e os filhos do diabo. 1 João 3, 8 10. Uma espada afiada de 2 gumes.
João estava particularmente preocupado que não deveríamos ser enganados, não devíamos ser enganados. Portanto, suas cartas são como a mais afiada espada de dois gumes. Aquele que trabalha no espírito do anticristo, do anti-Yahushua, não nega o nome de Yahushua. Aqueles que trabalham no espírito do anti-Yahushua não negam o nome de Yahushua. Eles continuam a trabalhar para Yahu. Aqueles que trabalham no espírito do anticristo não negam o nome de Jesus. Eles continuam a trabalhar para Yahu. Mas podemos reconhecer alguém que está nesse espírito, se confessa ou não, que Yahushua vem em carne. João nos dá alguns exemplos para nos mostrar, para reconhecer essa pessoa. Veja bem, aqueles que trabalham no espírito do anti-Yahushua não negam o nome de Yahushua. Tá, não negam o nome. Não negam o nome. Tá? Não nega o nome de Yahushua, aqui tá, não nega o nome de Jesus, porque de Yahushua negam, né? De Yahushua negam. Eles continuam a trabalhar para Yahu, mas podemos reconhecer alguém que está neste espírito, se confessa ou não, que Yahushua vem em carne. João nos dá algum exemplo para nos mostrar como reconhecer essas pessoas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, quais são os mandamentos que Yahushua mandou? Primeiro, amar a Yahushua de todo o coração, todo o entendimento, toda a sua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Esses são os mandamentos, né? É um mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2,4. E ele dá mais exemplos além de sua primeira carta. Nós o conhecemos pelos seus frutos, aqueles que dão bons frutos. Gálatas 5, 22, 23. Né? Aqueles que dão bons frutos. Quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, alegria. Tá? Então veja bem. Né? Yahushua manifestado na carne estão no espírito de Yahu. Aqueles que só têm uma boa aparência exterior, mas não dão fruto, estão no espírito do anti-Yahushua. Abre os seus olhos e teste os espíritos, e você verá uma visão terrível. É tão terrível que a maioria das pessoas não se atreve a olhar para ele. Eles fecham os olhos e dizem, não devemos julgar. Afinal de contas, somos apenas humanos, e assim são desamparados por esses anticristos. Tá? Então, aqui, ó, este é um trecho do capítulo O Espírito do Anticristo, do livro A Noiva e a Prostituta e o Fim dos Tempos, publicado pela primeira vez em norueguês em setembro de 1946, aí eu não vou ler aqui porque eu não sei ler esse, tá, amado? Então, vou deixar esse link na descrição, tá? Então, vamos aqui então dar continuidade para a gente ler. Aqui está na versão internacional. Vamos então continuar aqui, né? Com 1 Timóteo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não é isso que está acontecendo? Doutrinas de demônios. Vocês vejam bem. Tá? Não é nem mais doutrinas de homens, mas são doutrinas de demônios. A gente está vendo aí, né? Canais ensinando gnosticismo, misticismo, fábulas, né? Como eu vou agora aproveitar aqui para vocês, tá? E vou colocar aqui que a gente aprendeu sobre Lilith, né? A gente aprendeu sobre Lilith. Que é a Lilith? Lilith, né? Que ela tem o espírito, a alma, parece que o espírito está na lua, a alma está no dragão, e que ela teve filhos, né? E aquela história toda, que é até confusa. Então, vou colocar aqui para vocês, vejam, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens
hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Yahweh criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Engraçado que esse consumo de alimentos que Yahweh criou, eu me lembro uma vez de falar para não comer carne, e a gente viu na bioenergética, né, que tem alguns que os espíritas, ou sei lá quem, não come carne, né, desses ocultistas que não comem carne, né, são tantas informações que a gente fica até perdido com tantas informações. Mas vocês vejam que aqui, ó, é o apóstolo que está falando. Eu vou colocar aqui, ó, tal ensinamento vem de homens hipócritas e mentirosos, tá? Vamos botar aqui para a gente ver aqui também como tá, ó. Ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aqui, ó, doutrinas de demônios, tá? Então, vocês vejam bem, que tá bem claro. Doutrinas, ó, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Essas pessoas não estão no espírito de Yahweh, porque Yahweh não está em mentira, tá? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Pergunto, como Yahweh pode estar numa pessoa mentirosa? Não pode. Você veja que aqui está bem claro, não sou eu que estou falando, é a escritura. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, vocês vejam bem, se não é isso. As pessoas estão acreditando em fábulas, em contos da carochinha, em histórias, né? Várias histórias que não estão se baseando na escritura, em livros apócrifos que são gnósticos. Estão acreditando em quem? Doutrinas de demônios. Por quê? Porque esses tais ensinamentos vêm de doutrinas de demônios e vêm de homens hipócritas e mentirosos que seguem a demônios, que servem a demônios, tá? Então, vocês vejam bem. Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês um vídeo, tá? Do Verdade Revelada. Lilith foi a primeira mulher. Então, aqui, né? Deixa eu até dar meu like aqui, tá, amados? Vou até dar meu like. E vamos colocar aqui para ver o que o irmão Neemias Gomes vai falar sobre Lilith foi a primeira mulher, ou será se isso é doutrina de quê? Doutrinas de demônios, ensinada por homens hipócritas e mentirosos, tá? Então, são outros espíritos que não é o espírito do Pai, porque o espírito do Pai, ele nos guia à verdade e não na mentira. Então, vou colocar aqui para vocês verem quem foi Lilith. Vamos lá. A paz seja contigo. Hoje eu vou falar sobre o assunto Lilith. Lilith foi uma mulher que o Criador fez para Adão, em primeiro lugar. Essa história foi tirada da Bíblia. Essas lendas sumérias, inclusive, que estão encontradas em várias culturas ao redor do mundo, procedem, são verdadeiras. O que as escrituras falam sobre isso? Bom, toda a ideia gira em torno da impressão que as pessoas têm que Gênesis 1 e Gênesis 2 são relatos diferentes da criação. Mas isso não pode ser, queridos, porque as escrituras não se contradizem e nós temos que observar uma coisa muito interessante. O Criador fez um homem e uma mulher. As escrituras são claras. Ele não fez duas mulheres, ele não fez uma mulher em primeiro lugar. A diferença entre Gênesis 1 e Gênesis 2 é que Gênesis 2 é um olhar mais detalhado, é uma impressão da criação de forma mais pessoal do que Gênesis 1. Muitos estudiosos citam escritos cabalistas, até escritos místicos, para querer validar a veracidade de Lilith. Mas você sabe que toda lei... Vocês vejam escritos cabalísticos, escritos místicos. Vocês vejam que isso tudo está ligado, misticismo com cabala,
com o esoterismo, com o gnosticismo, está tudo ligado. Espiritismo, isso tudo aí, ó. Tudo coisa das trevas. Vocês vejam que está tudo ligado. Vamos continuar. Para querer validar a veracidade de Lilith. Mas você sabe que toda lenda tem um aspecto verdadeiro, não é de todo uma mentira. O que nós sabemos é que existe um símbolo ocultista de uma coruja, existe um símbolo maléfico que é Lilith, uma força feminina, um demônio, que está representado inclusive no texto de Isaías, que eu vou ler agora. Em Isaías 34:14 é uma passagem que é frequentemente usada como evidência para Lilith, que diz lá, também Lilith repousará. Na verdade, não é uma tradução tão exata, e todas as outras traduções da Bíblia leem algo como criatura noturna ou coruja encantada. E mesmo que o monstro demoníaco chamado Lilith tenha sido a tradução correta da palavra hebraica, Adão não está em nenhum lugar sugerido nesta passagem ou em seu contexto. Então, não tem relação, conexão nenhuma com escritos sérios a figura de Lilith como sendo uma criatura humana, né? O que nós temos são entidades que, assim como os sentinelas mencionados no livro de Enoque, se corromperam com as mulheres humanas. E pode ser que haja uma entidade demoníaca chamada Lilith, que também tem alguma relação com homens. Mas o que nós sabemos é que esse é um símbolo usado pelo movimento feminista para negar a submissão da mulher ao homem, um movimento totalmente voltado para aborto e outras práticas que contrariam as escrituras. Então, com certeza, é uma entidade demoníaca. E nós temos aí os demônios que estão relacionados com essa entidade. Inclusive, a cultura popular, a mídia, Hollywood, enfatizam muito essa entidade como parte de sua cultura. Malévola é na realidade Lilith. Nós já mostramos em outros vídeos. E seria uma aberração dizer que Adão teve esta mulher, depois esta mulher não submeteu, então foi expulsa do paraíso e ela coabitou com Satanás, né, e deu a origem a um filho ou uma semente, uma descendência. Tudo isso são falácias. Não há respaldo bíblico algum para essas ideias que percorrem toda a internet e os meios cabalistas e esses meios místicos. Veja, percorre toda a internet e meios o quê? Como é que é, Neemias? Meios cabalísticos e místicos. Vocês vejam aonde está ligado isso, a cabala e a misticismo, e a gnosticismo, e a esoterismo. Está tudo ligado, amados. Está tudo ligado. Vamos continuar. Semente, uma descendência, tudo isso são falácias. Não há respaldo bíblico algum para essas ideias que percorrem toda a internet e os meios cabalistas e esses meios místicos. Mas alguns dizem Lilith é uma bela mulher com a intenção de seduzir homens para que eles gerem filhos, né, juntamente com ela. E ela os visita durante a noite enquanto dormem. E na verdade tudo isso é uma mistura de grandes falácias e mentiras com aquele cerne espiritual que as escrituras mostram. Existem anjos caídos, inclusive existem demônios que são femininos na sua natureza, né? E isso é citado inclusive em alguns livros apócrifos, os quais eu não mencionaria aqui. Mas nós sabemos que o Criador baniu esses anjos caídos que pecaram, né?
para o abismo, onde estão presos até o presente momento, que serão soltos na quinta trombeta. Mas quando Isaías cita esses demônios, esses híbridos, né, e cita a palavra Lilith, ele menciona isso no contexto do juízo final, onde também esse demônio conhecido por Lilith será julgado, né? Nós não podemos confundir tudo isso com uma ser humana que foi criada a princípio, porque nós sabemos que nenhum pecador viveria para sempre. Ele teria que morrer, então ela já estaria morta se fosse uma humana. E nós sabemos que, na verdade, uma entidade demoníaca não é humana. Nós sabemos que se trata de um anjo caído. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com as ideias que percorrem a internet sem embasamento bíblico, sem embasamento sequer histórico confiável, já que tudo que remonta à mitologia, e o próprio nome já diz, mito, né, é algo que tem que ser comprovado e atestado pelas Escrituras. Se não passar por esse filtro, infelizmente, é falácia, anátema, seja maldito. Curta esse vídeo, compartilhe com aqueles que ainda têm dúvida, inscreva-se no canal se não for inscrito. Até o próximo. Então vocês vejam, amados, né? Eu vou deixar aqui esse link na descrição, tá? Vocês vejam o seguinte, que esses que pregam outro evangelho, que não é o evangelho do Espírito do Pai, que é uma outra doutrina, doutrina de demônios, né? Doutrinas de demônios, de gnosticismo, que não é o Espírito da verdade, que seja anátema. O que é anátema? Maldito. Então, malditos todos esses que estão pregando outro evangelho, que não seja o evangelho da Escritura, que não seja Yahushua, que é o caminho, que não seja, né, o que ele falou, que está na Escritura, e que está em alguns apócrifos, que são poucos apócrifos, né? Deixa eu botar assim, são poucos, mas que complementa a Escritura. Mas são poucos. A maioria são gnósticos, são místicos, né? E eu não sabia disso também. Vim aprender essas coisas depois que eu pesquisei sobre a bioenergética. Então, para vocês verem. Então, é o que o próprio apóstolo falou. Vem de homens hipócritas e mentirosos. O espírito de Arro não habita, e quem é hipócrita e mentiroso não habita, amado. Então, o espírito da verdade não está nessas pessoas que estão introduzindo essas doutrinas de demônios no povo de Arro e de Arruxo. Então, está na hora de vocês acordarem, de vocês despertarem. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos na tribulação, tá? Então, nós temos que nos preparar, ler a Escritura, pesquisar, examinar até versões, como eu estou fazendo aqui, tá? Porque vai chegar uma hora que não vamos mais ter internet, não vamos mais ter a Escritura, a Bíblia, que está contida a Escritura. Então, nós temos que nos preparar agora e ir para Yahushua, aproveitar enquanto a porta está aberta, porque a porta ainda está aberta, mas vai chegar uma hora que a porta vai se fechar. Então, se arrependa, você que segue homens e não segue Yahushua, que estão em doutrinas de demônios, seguindo doutrinas de demônios, se arrependa e vá para Yahushua, que é o caminho. Tá? Sejam livres de todo engano das trevas, de toda a hipnose, de toda a seita maligna, de todo hipnotismo, misticismo, gnosticismo, de toda seita religiosa em nome de Yahushua. Não sigam a homens, sigam ao único pastor Yahushua. Até a próxima.